Glória a Deus, estamos no último mês de 2025, eu não sei como que você tá, mas eu, apesar de estar próximo de ter um segundo bebê lá em casa, eu estou animado, estou fortalecido. Se alguém me viu com um nebulizador aqui mais cedo, não estou doente, estou cada vez mais pleno em Deus e crendo naquilo que Ele disse, né, em Sua palavra. A nebulização é para ajudar no canto, na fala, e são ferramentas, né? E eu estou terminando esse ano, né, fortalecido, firme. Já tive anos que eu terminava ou chegava no último mês do ano pensando: meu Deus, que hora chega as férias, quando acaba, né? E quanto mais a gente aprende a confiar naquilo que a Bíblia diz e buscar viver uma vida mais leve no Senhor, sabendo que Ele já levou muita coisa no nosso lugar, a gente fica mais fortalecido, né? Eu não me canso de lembrar que a palavra diz que a palavra é força para os nossos ossos, né? Vigor para o nosso corpo. Isso é muito bom. E graças a Deus, queridos, que nós estamos aqui nesse ano. Eu não sei se você parou para pensar, mas muitas pessoas talvez começaram o ano congregando e não estão terminando o ano congregando. Talvez pessoas começaram o ano de uma forma bem e não terminaram ou não estão terminando bem. E eu quero te dizer que você está aqui nesse lugar porque Deus tem grandes coisas para você. Não baixe a cabeça, não desanime, não tenha medo, não preocupe, porque Ele é conosco. O pastor Silvio disse mês passado, e eu peguei essa palavra no meu coração e anotei rapidamente durante o culto. Ele disse o seguinte: a honra que eu dou à palavra de Deus é aquilo que eu recebo da palavra. A honra que eu dou à palavra é aquilo que eu recebo da mesma palavra. E aí eu quero te perguntar: o que você quer receber em 2026? Para que lado você quer caminhar? De que forma você quer entrar esse ano? A mudança em 2026, ela não acontece por causa dos fogos, ou por causa do calendário, ou por causa das festividades. A mudança acontece com base naquilo que a gente estima conquistar. O que você quer conquistar ano que vem? Quando eu falo de conquista, pode ser bens materiais, sim, mas pode ser uma conquista talvez de uma disciplina de vida de oração. Talvez 2025 eu não orei muito, mas 2026 eu quero entrar numa disciplina de vida de oração. Talvez o seu plano para 2026 é ter um filho. Talvez o plano para 2026 seja ter um neto. Talvez seja ter um carro, uma casa. Talvez seja mergulhar mais no ministério que Deus te deu. O fato é que nós temos que pensar a respeito. Faltam menos de 30 dias, queridos. E eu não quero que você viva da mesma forma que você viveu esse ano. Não estou falando que foi uma forma ruim, mas nós podemos viver uma forma acima. Porque eu tenho certeza, pelo menos eu, que eu não cheguei ainda na estatura do varão perfeito, que como Cristo me vê. Mas 2026 é uma oportunidade de darmos passos nesse sentido. Amém? Em todo o ano de 2026 nós precisamos dar a devida honra à palavra. É através da palavra que a gente vai chegar onde nós queremos chegar. Isso é muito importante nós relembrarmos, recapitularmos e colocarmos isso na nossa programação que se chama vida. Inserir e considerar a palavra em tudo que eu fizer no próximo ano. Eu vou empreender algo, quero colocar a palavra junto nesse empreendimento. Quero formar uma família, quero inserir Jesus como um cordão de 3 dobras que não se quebra. E sabe, meus irmãos, 2026 está à porta e trará 365 novas oportunidades. A ministração dessa noite, que eu tenho no meu coração, ela é muito específica. Vai falar a respeito de caminho. E você vai entender algumas coisas.
apesar de termos 365 novas oportunidades, existe um trajeto, um caminho a ser trilhado entre o plano e a conquista do objetivo. Você está comigo? Daqui a pouco você tem um objetivo que é o seguinte: no final do ano que vem eu quero quitar o meu carro. Entre o projeto de agora e o objetivo do final do ano, existe um caminho a ser trilhado. E neste caminho, agora estamos entrando na palavra propriamente dita. Neste caminho do próximo ano e da jornada da nossa vida, muitas vezes vão existir vilões. Vilões que vão tentar parar a nossa caminhada. E eu sei que o Senhor vai nos trazer instruções e vai ampliar um pouquinho a nossa visão a respeito desses vilões que podem tentar atrapalhar a nossa jornada. O primeiro vilão chamam pensamentos. Os pensamentos, queridos, eles podem te elevar se você pensa corretamente, ou podem te colocar para baixo. Se você não está bem resolvido emocionalmente, as suas emoções vão te parar. Por mais que tenha 365 oportunidades, você está preso interiormente por você mesmo. Claro que muitas vezes o inimigo, ele pode ter alguma influência sobre isso. Deus nos oferece os seus pensamentos. Nós devemos tomá-los. Porque mudando a nossa forma de pensar, eles vão nos transformar, queridos. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13, vai dizer o seguinte: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Logo, há pensamentos da parte do Senhor. A palavra de Deus é o seu pensamento. Você quer saber o que Deus pensa a respeito da vida? Está na palavra de Deus. Você quer saber o que Deus pensa a respeito da sua vida? Está na palavra de Deus. Não há nada de comum, mas sim algo sobrenatural quando o ser humano, o homem, faz dos pensamentos de Deus os seus próprios pensamentos. Eles irão nos transformar, nos tirando de um lugar de normalidade, nos levando para algo sobrenatural. Estamos construindo uma linha de pensamento aqui nessa noite, querido. Como que a gente torna ou pega os pensamentos de Deus e faz ser os nossos pensamentos? Abra lá comigo em Josué capítulo 1, versículo 8. Se quiser, Sérgio, tirar o retorno daqui, pode tirar. Josué 1,8 vai dizer o seguinte: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. À medida, queridos, que nós meditamos na palavra de Deus, pode deixar esse versículo aí, pensando na palavra, agindo de acordo com a palavra, conforme o que ela diz, a nossa mente será renovada e a sua vida e a minha vida vai ser diferente. Meditar na palavra coloca eu e você dentro do versículo e o versículo dentro de nós. Pensar a respeito da palavra de Deus. Se você parar para pensar, esse versículo, Josué capítulo 1, versículo 8, ele não está falando do diabo, ele não está falando de Deus, ele está falando de você e sua palavra. 4 vezes. Primeira vez, não se aparte. Está falando para quem? Diga assim, comigo. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Segunda vez, você medita nele de dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Alguém só pode fazer algo que está escrito se sabe o que está escrito, se leu a respeito do que está escrito. Terceiro, você então farás prosperar o teu caminho. Quarto, e será bem sucedido. E é interessante que nós
muitas vezes colocamos essa responsabilidade de prosperidade na mão de Deus. E lendo esse versículo e também lendo um livro que me embasou em algumas partes aqui da ministração, a gente pode ver que a palavra de Deus diz que se nós meditarmos de dia e de noite, colocarmos em prática o que está escrito, nós seremos bem-sucedidos. Ou seja, se eu e você não meditarmos, não seremos bem-sucedidos. E Deus não está como se fosse ali te dando a prosperidade. Ó, irmão Renan, toma a prosperidade. Deus está nos ensinando que essa prosperidade parte da prática da palavra. Amém? Se você pratica, se você medita, a prosperidade, você mesmo fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Aleluia. Então, queridos, o que determina o meu e o seu sucesso na vida é o que fazemos com essa palavra aqui. Se você gravar no seu coração somente esse versículo para o ano que vem e lembrar durante todo o ano, eu preciso meditar na palavra, eu preciso praticar essa palavra, as coisas vão mudar, queridos. É simples assim. Não existe mudança sem renovação de mente. Não existe mudança sem posicionamento do crente. Até rimou. Se Deus está falando, você é curado, e você não renova sua mente entendendo que Ele já te curou, você vai falar errado. Você vai falar, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura. Vai passar o ano de 2026 pedindo uma coisa que Deus já te deu, porque você não entende o que a Bíblia está falando. Você está comigo? Essa renovação de mente, ela não acontece do dia para a noite. Isso é um estilo de vida. Se você parou para pensar no ambiente de trabalho, quando existem reuniões, e no meio das reuniões ali, muitas vezes tem um brainstorm, que eles chamam, né? Uma tempestade de ideias, cada um fala um pouquinho. E aí sempre na reunião, quando algo se perde, ou o foco é perdido, ou quer retomar algo dentro daquela reunião, alguém fala o seguinte: vamos seguir uma linha de pensamento. Por que disso? Isso significa que as ações da empresa, as decisões da empresa, as direções da empresa, tudo vai se basear na linha de pensamento que está sendo construído lá naquele lugar. Você está comigo? E na nossa vida pessoal não é diferente. Se a gente não tem uma linha de pensamento a respeito das coisas, qualquer coisa que a gente viver tá bom. A gente não tem objetivo, a gente não tem planos. E eu tô te instigando nesse começo da administração realmente para você parar e pensar: o que eu quero para os meus filhos no ano que vem? O que eu quero para mim? O que eu quero para os meus pais? O que eu quero fazer na igreja? Eu quero terminar o ano na mesma cadeira que eu estou? Aleluia! Não que na igreja seja como se fosse passos de degraus não digo de autoridade, mas de aparecimento ministerial. Não é isso. Mas Deus, Ele espera e deseja de nós que a gente sirva com aquilo que Ele nos deu. Renovar a mente é dar a ela uma nova forma de pensar, um processo diário para o resto da vida. Renovar a mente é igual pentear o cabelo. Quantas vezes você tem que pentear o cabelo no seu dia? Uma vez que você penteou o cabelo, ele serve para o ano todo? Não serve. Assim como você penteia o cabelo todos os dias, para ele ficar arrumado no lugar, você tem que renovar a mente todo dia, para ela ficar de acordo com a palavra de Deus. Não tem segredo. Claro que uns penteiam mais, outros menos, né? Mas o fato é que nós precisamos ajustar os nossos pensamentos. Eles são importantes, queridos, na trilha do ano que vem. Ou eles vão te colocar para baixo, ou eles vão te colocar para cima. Eu quero declarar sobre você: se esse ano você passou por instabilidades emocionais, eu declaro que essa não será a sua realidade no próximo ano. Em nome de Jesus, você é mais que vencedor. Eu declaro você saindo desse lugar
de desconforto, de insegurança, e entrando no lugar do descanso do Senhor, na posição que é sua como filho de Deus. Quando renovamos a mente, cremos certo, falamos certo e mantemos a porta fechada para o inimigo. Quando nós não cremos certo, nós falamos bobagem e tudo vai mal. E portas que não precisaríamos abrir para o inimigo entrar na nossa vida, a gente acaba abrindo por não falar a coisa certa e não pensar da forma certa. Segundo vilão, qual é o primeiro? Pensamentos. Segundo vilão, enfraquecimento espiritual. Abra lá comigo em Efésios 6, versículo 10. A Bíblia vai dizer o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. São duas instruções muito explícitas aqui que a palavra está nos falando. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor não é fortaleça em você mesmo, é se fortaleça no Senhor. Parece tão óbvio, mas por mais claro que a palavra diga a respeito de fortalecer no Senhor, quantas vezes a gente tentou se apoiar em nós mesmos e fortalecer na gente? E talvez por isso que se tornou algo tão pesado e cansativo, o simples fato de tentar viver a vida, porque a sua força está depositada no lugar errado. E o que significa ser fortalecido no Senhor? Deus e sua palavra, eles são um só. Então, se você se fortalece na palavra de Deus, você se fortalece no Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. E quando eu estava lendo esse versículo para incluir na ministração, me veio ao coração essa palavra, habitar. Sabe, queridos, quando alguém se muda para um lugar com a intenção de habitar, fazer uma moradia, se tornar um lar, ele não organiza as coisas pensando em sair semana que vem. Imagina que o irmão Edu se mudou lá do Rio de Janeiro, veio para cá. Ele não pensou assim, vou levar uma mala para ficar uma semana. Ele realmente veio aqui, né, se inserir aqui no Rio Grande do Sul, casou, teve filho, serve a Deus, né? E o habitar ricamente a palavra em nós é realmente fazer da palavra uma morada em nosso coração. Não é fazer da palavra uma pousada. Pousada você fica 1, 2 dias e vai embora. E o objetivo da palavra de Deus em nós é que a palavra habite, permaneça, crie raízes, a ponto de ter móveis lá antigos que você tem que limpar, porque a palavra está lá, firme e forte. Há uma diferença entre habitar e passear, ou enfim, você entendeu. Alimente-se da palavra, coloque ela no seu coração e se encha da palavra de Deus. Então, sermos fortalecidos no Senhor é sermos fortalecidos na sua palavra. E a outra parte do versículo, e na força do seu poder. A força do seu poder significa o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Logo, sermos fortalecidos na força do seu poder é sermos cheios do Espírito Santo. Como que a gente vive cheio do Espírito Santo? Abra lá comigo. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Atos capítulo 2 vai dizer o seguinte: foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia. Ser batizado no Espírito Santo não é só um evento que aconteceu uma vez na vida, mas nós precisamos permanecer cheios, falando em línguas, com cânticos espirituais, tendo práticas espirituais. Se a gente abrir lá em Atos capítulo 4, versículo 31, em Atos 2 eles foram batizados no Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo,
mas eles já tinham sido cheios anteriormente. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Logo, a Bíblia nos mostra enchimentos subsequentes. Ou seja, não é porque você foi batizado no Espírito Santo que você recebeu o ápice da glória de Deus. Não é isso. Você falou em outras línguas, né? Você agora discerne as coisas espiritualmente melhor, mas você pode desenvolver muito mais. Você pode ser mais cheio. Aleluia. E nesse contexto de Atos 4:31, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles anunciavam com mais ousadia a palavra de Deus. Já falavam em línguas, mas ali naquele movimento de se encher mais, eles foram mais ousados no Senhor, com mais intrepidez para fazer as coisas de Deus. Qual é o segundo vilão, queridos? Enfraquecimento espiritual. Como a gente vence o enfraquecimento? Se fortalecendo no Senhor, na força do seu poder. Por quê? Porque Efésios capítulo 6, versículo 12 vai dizer o seguinte: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E por mais que você tente fazer as coisas certas, vai ter alguém que vai tentar atrapalhar tudo na sua vida. Mas graças a Deus que nós sabemos que Ele pode tentar, mas a vitória é nossa. Porque nós somos mais que vencedores e temos autoridade no nome de Jesus, e não precisamos temer o mal. Mas essa palavra, nossa luta, pode colocar lá novamente, Vitória? Efésios 6:12. Essa palavra luta, nesse versículo, vem do grego palê, que significa combate corpo a corpo intenso. Um combate próximo. Essa luta contra o inimigo não é algo distante, queridos, ou não é uma teoria, não é um conto da carochinha, é real. Nessa nossa jornada 2026, eu e você temos que estar prontos, firmes, preparados com a palavra de Deus, sem ter medo. Eu sempre estou ensinando meu filho de 3 anos, você tem autoridade no nome de Jesus. Se vier algum sonho, você clama Jesus e Ele vai te responder. Temos que nos preparar e preparar os nossos filhos para usar essa autoridade, pisar sobre qualquer obra do maligno, queridos. O diabo e seus demônios tentam nos seduzir para não permanecermos firmes na palavra. Talvez um dos desafios que nós temos que continuar nos atentando nesse próximo ano é não permitirmos que ele tente nos seduzir. Em outras palavras, uma sutil frase num culto de inverno de julho, chuvoso de domingo, que você vai estar lá no seu sofá, 4:30 da tarde, e aí vem um pensamento assim: não vai hoje, não vai, fica aí, nem guarda-chuva você tem. E aí você vai construindo pensamentos: pois é, né? Vou tirar o carro, lavei essa semana na garagem. E aí você vai juntando as peças. E aí aquele pensamento que veio, você nem sabe de onde ele veio. Você vai trabalhando com aquele pensamento e vai tentando construir uma ideia de que aquele pensamento vai ser bom se você praticar aquilo que te veio. Não, realmente, eu estou cansado, né? Essa semana foi cansativo. E aí vem um monte de coisa. Quando você vê no outro domingo, acho que não, né? Estou de férias essa semana, então quem sabe, né? Vou ficar aí. A gente tem que ter cuidado, queridos. Essas são as sutilezas, muitas vezes, do maligno tentando nos seduzir para que a gente não permaneça firme na palavra, para que a gente saia da posição da fé. Minha mãe já faz uns dias que ela está com o corpo fraco, e hoje de manhã eu fui lá na casa dela, eu e o Pedro oramos por ela, e eu disse: mãe, não importa o que o seu corpo venha pregar para você, nós precisamos permanecer na nossa posição de fé, ficar com o que a Bíblia diz. Não podemos ser seduzidos a pensar errado, porque se o diabo de alguma forma conseguir nos tirar da nossa posição de filho de Deus, tudo desaba. Por mais que você ainda tenha 365 oportunidades nesse próximo ano, você talvez não vai conseguir desfrutar nada, porque você está no lugar errado.
na posição errada, no tempo certo, mas com as pessoas talvez erradas e os pensamentos errados. E tudo se torna difícil. O que é mais fácil? Você andar numa estrada asfaltada ou numa estrada que tem um monte de barro e lodo? Asfaltada. Obviamente, andar numa estrada asfaltada é uma estrada que vai nos permitir até correr se a gente quiser. Mas muitas vezes, se a gente entrar em caminhos que não são bons, em estradas sugeridas pelo diabo, vão cair, vão finalizar em caminhos de barro, de lodo, de destruição, de dificuldade. E aí você vai fazer força não para caminhar, você vai fazer força para sair do buraco aonde você mesmo entrou. E o Senhor não quer isso, queridos, para nós. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Lembra, estamos diante de um novo ano, tem uma estrada para caminharmos. Os pensamentos não serão vilões na nossa vida. Não enfraqueceremos na fé, queridos. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigilante, porque o diabo, seu adversário, nosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. 9. Ao qual resistir firme na fé. Essa é a posição que nós precisamos tomar hoje e no ano que vem e durante toda a vida. Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, coisas que podem chegar para nós na caminhada da vida, também acontecem com outros irmãos ao redor do mundo. Mas é melhor permanecer firme do que desistir. É melhor permanecer confiando na palavra do que pensar coisa errada a respeito dela. Nós temos que recusar sermos influenciados pelo diabo, demônios e circunstâncias. Terceiro vilão, falta de paz. Talvez você iniciou o ano com falta de paz e está terminando o ano na bênção, em paz. E glória a Deus por isso, e assim será para o ano que vem, amém? Mas pode ser que você começou o ano bem, em paz, por algum motivo sua paz sumiu aparentemente falando, e agora você está tentando resgatar essa paz e equilibrar as coisas. Eu quero te dizer, há boas novas da parte de Deus. E a paz, muitas vezes, ela anda à contramão de 3 fatores. O primeiro deles, preocupação. A preocupação automaticamente tenta tirar a paz da jogada. Quando ela entra, a preocupação, a ansiedade, a paz, infelizmente acaba tendo que dar o lugar para a ansiedade. É ou não é? Não tem como andar em paz e ansioso do mesmo jeito. Ou você fica num ping-pong, uma hora tenta andar em paz e aí vem a ansiedade, aí volta para a paz, mas não é esse tipo de vida que Deus deseja para a gente. Por isso que a Bíblia nos orienta, não andeis ansiosos. E nós, queridos, somos tentados a nos preocupar como se preocupando nós tivéssemos o controle de alguma coisa. Preocupar não nos faz ter o controle, mas pelo contrário, nós perdemos a nossa paz. O segundo fator que muitas vezes tira a nossa paz, o medo. E lá em 2 Timóteo 1,7 vai dizer, vamos abrir comigo. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E o medo, queridos, ele não é só um sentimento. Ele é como se fosse um ambiente, um espírito que paralisa as pessoas. Tem até um relato, um testemunho que eu li no livro, onde uma moça estava lá no seu trabalho, e aí a sua colega de trabalho disse para ela assim, eu vou para casa porque eu estou doente. E aí na hora que ela ouviu aquilo, ela pensou assim, só falta eu também ficar doente. E aí não deu outra. Na manhã seguinte, ela estava doente. E aí ela foi se aconselhar, perguntando o que eu fiz de errado. E aí a pessoa que aconselhou ela
disse: olha, o medo surgiu, né? Porque você, quer dizer, deixa eu ler aqui. O medo sugeriu para que ela, rapaz, eu anotei aqui, não, nem eu estou entendendo. Mas o medo, ele veio quando ela ouviu aquela frase daquela mulher. Ela não pensou assim: não, isso não vai acontecer comigo. Eu sou curado, eu tenho a saúde plena ou algo nesse sentido. Mas a partir do momento que ela teve aquele pensamento, ela abriu a porta para o medo. E abrindo a porta para o medo, ela ficou doente. Simples assim. E Deus nos ensina que nós precisamos abrir as portas certas e fechar portas que não nos convêm, queridos. Não dá mais para a gente abrir portas que não nos cabem, queridos. Aleluia. Em vez disso, ela poderia ter repreendido aquele espírito de medo naquela situação e não ficaria doente. Nós temos, e o terceiro ponto, o primeiro deles aqui, para tirar a paz, é a preocupação, o medo, e o terceiro é a dúvida e a incredulidade. A dúvida e a incredulidade, queridos, vão tirar a paz e vão tentar desestabilizar a nossa vida. São instruções muito práticas nessa noite, meus irmãos, que nós precisamos colocar em prática, anotar, para lembrarmos durante o ano, porque isso vai salvar a nossa vida. A paz não dá lugar à preocupação, medo ou incredulidade. Ela anda, se você anda em fé, ela anda em companhia da fé. Quando uma pessoa anda em fé, queridos, venha o que vier, ela vai estar em paz. Ela vai estar fortalecida. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Se a mídia conseguir botar uma música de fundo. Nós falamos até agora a respeito de um ano, que podem vir alguns vilões nesse ano, mas eu quero agora trazer uma passagem aonde Jesus aparece no caminho. E isso faz toda a diferença. Lucas 24, 13, perdão. E eis que dois deles foram... Vou ler a minha versão aqui. E eis que do meio-dia iam dois deles para uma aldeia, que distante de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Tinham dois homens que a Bíblia relata que eles estavam seguindo um caminho, tá? Cerca de 70 estádios. Naquela época, cada estádio tinha em torno de 185 metros. Se a gente somar essa distância dessa viagem desses homens, daria em torno de 10 a 13 quilômetros que eles estariam andando nessa viagem. Versículo 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. O que aconteceu nesse versículo? Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, Jesus ele foi morto, teve relatos que ele ressuscitou, que o sepulcro estava vazio. Então tudo isso estava acontecendo nessa passagem. Eles vinham conversando sobre tudo isso. Será que é verdade? Vocês ouviram o que as mulheres falaram a respeito do túmulo, que ele não estava lá? E aí no versículo 15 vai dizer o seguinte: e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou, que ia com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E aqui eu faço uma pausa, queridos. Até então, a caminhada desses homens nesse cenário, por conta das circunstâncias, era uma caminhada de tristeza. Os sentimentos estavam colocando eles para baixo. E aí Jesus, ele vai certinho naquilo que eles estavam vivendo. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe:
És tu peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que têm acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E ele lhes disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E quais eram as expectativas desses dois homens? No versículo 21 vai dizer: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse, que salvasse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Queridos, você está notando que eles estão num misto emocional? Queriam acreditar nas palavras daquelas mulheres de que Cristo tinha ressuscitado, mas estavam andando em tristeza, uma certa insegurança, uma falta de confiança de onde pisar, no que crer, de como proceder, mas estavam na jornada, estavam na caminhada. Só que agora eles estavam compartilhando com a pessoa certa. Eles estavam diante de Jesus, ainda que não estavam o conhecendo naquele momento. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não ouviram lá. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e conheceram. E ele desapareceu-lhes. Sabe, meus irmãos, hoje é culto de ceia. E quando eu comecei a ministrar, a preparar essa mensagem, me veio essa passagem no começo da ministração, e eu entendi que eu tinha que colocar ela lá no final. E aí quando eu estava lendo essa ministração, nessa parte, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou um pão e abençoou e partiu e deu a eles, e os seus olhos se abriram. E eu entendi, nossa, claro, tem tudo a ver com a ceia. Eu quero declarar sobre nós como igreja, que nesse momento, quando a gente partir o pão e ceiar, muitas coisas acontecerão. Olhos serão abertos, visões espirituais serão ampliadas. Eu declaro sobre nós em nome de Jesus. Eu declaro, assim como Jesus descortinou os olhos daqueles homens diante deles, os olhos de muitas pessoas serão descortinados nessa noite pelo poder da palavra do Senhor. Quando você cear, querido, vai ser o poder do alto que vai te encontrar nessa noite. E você vai ver de uma forma muito mais clara, muito mais nítida, a respeito de muita coisa. Aleluia. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E aí, nessa passagem eu tive que estudar um pouquinho. Eu precisava entender se de fato eles fizeram o que eu estava pensando que eles estavam fazendo. Eles vieram com Jesus lá de Jerusalém para Emaús. Lembram que era 10 quilômetros. Chegaram, Jesus entrou na casa com eles, partiu o pão, seus olhos se abriram, se maravilharam. Jesus desaparece daquele lugar e eles tiveram uma posição.
vamos voltar os 10 quilômetros a Jerusalém e anunciar que vimos Jesus. E eu fiquei pensando, que vigor é esse? De vir numa caminhada de 10 quilômetros, e a Bíblia diz que foi na mesma hora. Eu pesquisei, não foi no dia seguinte, ou algo nesse sentido, e foi na mesma hora, queridos. Eles tiveram um vigor, uma empolgação, uma animação tamanha de voltar os mesmos 10 quilômetros na jornada, só para falar daquele Jesus que esteve presente com eles, naquele momento e naquele lugar. A palavra, queridos, ela renova e não é em vão. Não é em vão, é o melhor lugar que nós podemos buscar. Renovo, é nele. E aí a Bíblia vai dizer ainda que quando chegaram, acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Versículo 34. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho, como ele fora conhecido no partir do pão. Que mudança, queridos, vieram tristes e voltaram alegres. É assim na minha e na nossa vida. E eles contaram o que acontecera no caminho, e como foram conhecidos no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhe: paz seja convosco. Lembra que um dos pilares da nossa vida é a paz? Eu quero te lembrar que quando Jesus ele nasceu, o anjo apareceu aos pastores e disse: paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus nasce e os pastores e o anjo diz: paz na terra. Quando Jesus chega, a paz chegou na terra. A verdadeira paz. Somente Jesus. E aí ele aparece: paz seja convosco. Faz parte de quem anda com Jesus, queridos, a paz. É de Jesus esse negócio, paz. Aleluia. E eles espantados, 37, e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E ele não diz: um espírito não tem carne, nem sangue, nem ossos. É um espírito não tem carne, nem ossos, que ele diz. Porque o seu sangue, ele foi vertido lá na cruz. Todo o seu sangue. Toda a gota, querido. Que a gente jamais vai entender e saber o preço que ele pagou. Por isso nós não podemos ser soberbos o suficiente de pensarmos que nós não precisamos de Jesus ou daquilo que ele nos deu lá naquela cruz. Porque ele pagou um preço muito alto. Versículo 40. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria. Era bom demais para ser verdade. Aleluia. E estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa para comer? E eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Esse era o plano perfeito de salvação. E dessas coisas
sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora a Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros de distância de onde eles estavam. Não era fora abrir a porta e ir no pátio da casa. Aqueles homens já tinham andado pelo menos 23 quilômetros. 10 de Jerusalém, voltou mais 10 e agora mais 3 quilômetros. E eu não vejo a Bíblia falando agora nós precisamos descansar, afinal fizemos uma viagem longa. A Bíblia, né, nos diz que eles estavam maravilhados, envolvidos com a presença do Mestre, com a paz do Senhor. E levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que abençoando eles, ele se apartou deles, Jesus, e foi elevado aos céus. Os discípulos e aqueles 2 homens vendo Jesus subindo até os céus e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam mais 3 quilômetros de Betânia para Jerusalém agora. E fecharam o ciclo da noite, pelo menos aqueles 2 homens de 26 quilômetros. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Uau! Fica de pé no seu lugar, queridos. Eu quero orar com vocês, o pessoal. Os irmãos da diaconia podem vir, que a gente vai ministrar a ceia nessa noite. Mas antes disso, eu quero que você pense a respeito dessa passagem que a gente leu aqui nessa noite. A diferença que faz, queridos, Jesus na nossa caminhada. Eu quero encarecidamente que eu e você venhamos convidar esse mesmo Jesus que nós ouvimos nos cultos muitas vezes, que nós cantamos a Ele muitas vezes. É necessário que nós venhamos convidá-lo para que Ele esteja presente nesse próximo ano. Que Ele faça parte da nossa caminhada. Que Ele faça parte dos nossos projetos. Já vimos que mesmo homens naturais, eles caminharam mais que o dobro de uma caminhada anterior, porque Jesus estava lá. A presença de Jesus, meus irmãos, ela sempre vai fazer toda a diferença. Se você tem coisas a fazer no próximo ano, no seu trabalho, projetos, sonhos, coloque Jesus. Quando você subir para falar alguma coisa, para apresentar algum trabalho, para abrir algum negócio, convide esse Jesus para fazer parte desse negócio. Ele vai trazer a paz que você precisa. Ele vai trazer a alegria, a ponto de você pensar, mas Jesus, isso é bom demais para ser verdade. Ele vai falar, é isso, querido. A minha paz eu vos dou. Nessa noite, nós vamos ministrar a ceia. E a ceia, queridos, é um momento de alegria, é um momento de celebração. Primeiro porque a ceia, ela não é mérito nosso. A posição de estar na ceia, de fazer parte da cadeira da ceia, que está com os nossos nomes, escrito Filho de Deus, Silvio Filho de Deus, Sérgio Filho de Deus, não foi colocada por nós, e sim por esse mesmo Jesus. Então eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas o pré-requisito de participar da ceia e da mesa do Senhor é ser filho de Deus. Você não compra o seu lugar na ceia, você não participa da ceia por ser bom o suficiente. Por mais que você tente, nunca será bom o suficiente a ponto de ter o seu lugar por si mesmo. Mas você participa da ceia porque Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você. E é o sangue do Cordeiro que foi vertido naquela cruz que nos habilita a sentarmos junto com o Rei, como filho do Rei. Tem alguém aqui nessa noite que talvez
em algum momento da sua vida já ouviu alguma palavra de Jesus, mas nunca aceitou esse Jesus na sua vida, nunca reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer essa oração para aceitar Jesus na sua vida e reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Salvador? Todos são salvos aqui, queridos? E temos alguém que talvez gostaria de se reconectar, se reconciliar com o Senhor. Talvez você aceitou Jesus na sua caminhada, mas por algum motivo você se afastou dele. E agora você entende que quer caminhar novamente com Ele. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de se reconectar com o Mestre? Amém. Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Amém. Igreja, nós temos um homem corajoso que optou por não esperar 2026 para convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Por isso eu declaro sobre você que a partir desse ano, de hoje, coisas serão diferentes. Em o nome de Jesus, uma vida livre em Deus. Ora assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida para você. Eu te convido a encher o meu coração da tua presença. Vem morar em mim. Faça parte do meu presente e do meu futuro. Eu te entrego a minha vida, o meu futuro nas tuas mãos. E a partir de hoje, as coisas serão diferentes. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. As coisas lá no céu já mudaram. O seu nome foi escrito no livro da vida. A Bíblia vai dizer que existe um livro onde aqueles que aceitaram Jesus e foram salvos têm o seu nome lá. E isso faz toda a diferença por toda a eternidade. Mas as coisas não acontecem só lá. Aqui nessa terra também você ganha uma nova família. E eu quero que você vire agora, quando eu contar até 3, para você conhecer um pouquinho dessa sua família da fé. Amém? 1, 2, 3. Pode virar. Glória a Deus! Amém! O Senhor é bom! Ele me aceitou. Eu não tenho dúvida. E Ele me perdoa pelos meus erros. É. Uau! Glória a Deus! O culto não acabou, queridos. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. É simples assim, meus irmãos. Da morte para a vida. Da escassez para a abundância. Eu quero que primeiro os irmãos do som aumentem o volume. A gente vai adorar o Senhor com essa música de fundo. Vamos orar, vamos falar com Ele. E os irmãos da ceia vão estar ministrando a ceia, compartilhando entre os irmãos. Esse é um tempo, esse é um momento de falarmos com Jesus. A minha paz vos dou. Não é como o mundo dá. É uma paz além das circunstâncias. Nós te amamos, Jesus. Nós te convidamos, Senhor. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor.
Te convidamos, Jesus, a fazer parte da nossa vida, de uma forma mais intensa, Senhor, de uma forma mais presente, porque o Senhor é um cavalheiro, o Senhor não arromba a porta, o Senhor bate na porta. E eu quero, Pai, declarar sobre nós como igreja, que nós estamos abrindo mais o nosso coração, para que o Senhor entre em todas as áreas da nossa vida, com liberdade, porque, Pai, só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Aonde iríamos? Para quem iríamos? O que falaríamos, Senhor, sem o Senhor? A vida seria muito vazia se a nossa esperança estivesse somente nas coisas dessa terra. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe um plano perfeito de salvação para nós. A Bíblia vai falar a respeito de pão e vinho, de corpo e sangue. E Jesus, quando estava com os seus discípulos, Ele deu graças ao Pai. E a ceia não é só uma liturgia onde iremos participar, lembrando daquilo que Ele fez. Mas como nós lemos na palavra, quando Jesus deu graças, os olhos daqueles homens se abriram. E eu declaro sobre nós, pessoas sendo curadas nessa noite. Em nome de Jesus. A ceia sendo ministrada e pessoas sendo libertas. Porque Jesus está presente. Jesus. Jesus. Todos receberam? Estão recebendo? Nós te adoramos, Pai. Obrigado. Obrigado. Aqui para mim. Aqui para mim. Senhor é bom. Você está com os elementos na sua mão? O que Jesus fez repercute por toda a eternidade. E todas as vezes que nos lembramos da sua morte, da sua dor, do seu sacrifício, nós lembramos daquilo que Cristo fez. Mas não é uma lembrança agora de tristeza, mas é uma lembrança de que Ele nos tirou da morte e nos trouxe vida. Ele nos tirou de uma condição de trevas para uma vida de paz. Então eu quero que você entenda que ao comer do pão e beber do cálice, você se lembre que Deus, Ele é suficiente para mim e para você. Obrigado, Pai, por esses elementos aqui. Obrigado pelo que Cristo fez naquela cruz. Se não fosse o Senhor, Pai, nada disso aconteceria aqui neste lugar. Mas por causa de Cristo, nós somos sarados, nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos curados. Nós temos vida e vida abundante. Pai, hoje um homem foi salvo, Senhor. A sua eternidade foi mudada para sempre. É o preço do precioso sangue de Jesus. Eu quero que você coma do pão neste momento, lembrando e agradecendo do sacrifício de Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Pai. Eu quero que agora você participe do cálice e dê graças ao Senhor. Nós te amamos, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor, agradecer a Ele porque você não está sozinho. Não estamos sozinhos, Pai. Temos um Deus, temos um Pai, temos um Senhor que peleja as nossas batalhas.
um Deus que está presente nos nossos caminhos, um Deus que ensina a respeito de guardarmos os nossos pensamentos, um Deus que nos deu autoridade no nome de Jesus para desfazer todas as obras do diabo, um Deus que caminha conosco, hoje, 2026, e por toda a eternidade. Oramos, Pai, com gratidão no nosso coração, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, sim, 2026 será um ano poderoso. 2026, Pai, será um ano incrível. Nós não daremos ouvidos para as artimanhas do diabo. Não daremos ouvido, Pai, àquilo que ele possa tentar contra a nossa vida. Mas no nome de Jesus, nós avançamos, prosseguindo para o alvo da soberana vocação que é Cristo.